O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do podcast Meio Campo e estamos testando uma nova plataforma de transmissão, né? Então, se tiver qualquer erro aí, nos avisem pelos comentários, mas é uma satisfação receber novamente aqui no estúdio rebatizado Gerd Wenzel, Bruno Bonsante e Felipe Lobo. E aí, camaradas, como estamos? Tudo bem, minha primeira vez no estúdio Gerd Wenzel. Ele parece bastante com o anterior. Não mudou muita coisa. Tá mais bagunçado lá embaixo, né? Não sei aí ó, não é problema meu. Nome, não sei. Salve, salve, amigos. É um prazer estar aqui no estúdio. A gente agora se reúne menos, né? Desde a pandemia a gente mudou um pouco o esquema, mas é sempre bom quando a gente está aqui. Nós podemos aproveitar juntos aqui o estúdio, que agora é Gerd Wenzel. Então, também é a minha primeira vez no estúdio com esse nome especificamente. O que é uma grande honra, porque o Gerd é um grande cara. Inclusive, já gravou com a gente ainda nos tempos de Trivela. Gravou quando a gente foi especial do Campeonato Alemão. Então, é sempre muito bom estar aqui. E, enquanto isso, rolando muita coisa na Olimpíada, né? E hoje tivemos a nossa primeira medalha de ouro, hein? Primeira medalha de ouro da Bia Souza, do judô, peso pesado. Ela que venceu, né, as 3 outras ocupantes do pódio, né? Enfim, espetacular, uma medalha incontestável, né? Apesar, né, de que o pessoal tá reclamando do judô, né? Que tá muito chato de acompanhar. Estão chamando de Shido, na verdade, né? Eu não entendo muito, assim, mas não gostei da mudança das regras. Né? Eu também não gostei, não. Eu não conhecia as anteriores, então eu também não estou porque sentindo falta. Porque agora não tem golpes de baixa pontuação, né? Então virou uma disputa de quem toma menos punições. Né? A não ser que você seja o Ted Riné. Porque aí ele arremessa o cara no chão, né? Não pra não ter dúvida. É ipom pra tudo que é lado. Ele é ipom, assim, acho que eu fico com medo de ele quebrar as costas de alguém, porque ele joga com uma força no chão. E jogando em casa, eu fiquei impressionado, inclusive, né, com a torcida francesa no judô, assim, né, pessoal? Virou estádio de futebol, pois né? Pois é, né? Bom, ele acendeu a pira, né? Enfim. E ele talvez seja o maior judoca de todos os tempos, né, se a gente pensar. E falam também o maior atleta francês dos Jogos Olímpicos, né? Excluindo, né, o futebol, enfim, já é o maior atleta francês da história. Tricampeão olímpico, só perdeu em Tóquio, né? Eu tinha esquecido que ele tinha perdido em Tóquio. Também. Ganhou. Quando eu vi que ele era tricampeão, eu falei, nossa, mas não era, achei que ele tinha ganhado 6 vezes. Ganhou em Londres, no Rio. No Rio, inclusive, a torcida brasileira até torceu pra ele, né? Foi legal. E aí não ganhou. Eu nem vi pra quem ele perdeu, mas eu lembro que ele tinha perdido. E agora, 2024, vai encerrar a carreira, imagina, né? 35 anos. A vida de judoca é muito, né? Muito sofrida, né? É difícil de estender muito, né? Porque a dor é muito grande. A gente vê a Maíra Aguiar, né? Que é uma lenda do esporte brasileiro, uma das maiores atletas brasileiras de todos os tempos, chorando, né, por uma derrota, mas não muda nada essa derrota. Ela continua sendo uma das maiores, talvez a maior judoca brasileira. Então, é legal de ver, né? Acho que a Olimpíada o mais legal é ver as histórias desses atletas, né? De quanto eles conseguem chegar nesse nível, e é tão difícil, né? Espero que essa medalha mude a trajetória da Bia Souza para ter muito mais acesso a patrocínios e tudo. Até eu fui ver, a minha sogra pediu que, eu quero seguir ela no Instagram, eu tava vendo com a minha sogra. E aí eu fui ver qual era o Instagram dela lá, né? E que eu seguia, aí eu vi. Aí eu fui passando pra ela, e na hora que eu passei pra ela tava com 160 mil pessoas, 164. Na hora que minha sogra achou, tava com 250 mil. Não, já passou em 2 minutos. Já tá com 1 milhão e 200. Isso assim, no minuto que ela ganhou. Então assim, você vê como uma medalha muda a vida desses atletas, né? Porque a visibilidade que ele passa a ter é uma coisa gigantesca. Então eu espero que as marcas patrocinem muito,
a nossa Bia, porque é uma medalha incrível por uma peso pesado, uma atleta negra no judô, muito, muito significativo, né? E também destacar, né, a presença da Sara, né? Sara, campeã olímpica. Campeã olímpica em Londres, né? E que tá na comissão técnica, né? Principalmente com a Bia e a Larissa, né? Que ganhou a medalha de bronze também. O William Lima, né? Que também é dessa equipe. E ambos fizeram questão, né, de agradecer o Leandro Guilheiro, né, que está na transmissão, né, em uma das transmissões, né, ele que foi 2 vezes medalha de bronze também, né, em Atenas e Pequim. Mas é isso, o judô, né, é uma das modalidades mais tradicionais, é um dos esportes mais praticados do Brasil, né, tem esse dado também, número de federados disputado de norte a sul do país, muito por conta dessa tradição, né, que vem lá desde os Jogos de Tóquio, né, em 1964. Parece que tá sem som, hein, Matias? Vamos perguntar aqui se as pessoas... agora acho que parece que as pessoas estão ouvindo. A gente fala de novo? Não, mas pro podcast... Para quem quiser ouvir o que a gente falou, você ouça no podcast. Vamos fazer isso todo o programa. A gente faz 5 minutos exclusivos do podcast. Pro pessoal ouvir o podcast depois. Falar em transmissão, você já conseguiu entender o que o Supla tava fazendo lá? Então, não. Ele pelo que eu entendi, ele surfou uma vez. Eu acho que era isso. Não, outro dia apareceu o Cauã Raymond também. Tipo, não tem muito sentido. Mas a foto é muito boa, né? Ainda 4 pessoas com camiseta azul e o filho punk. Bem, de qualquer forma, o podcast vai pro ar depois, né? Enfim, quem estiver ouvindo isso no futuro chegou aqui de alguma maneira, né? Falar um pouco também, né, do futebol nas Olimpíadas, né? Enquanto a gente está gravando, Egito e Paraguai empatam em 0-0. Lembrando que já tivemos pelas quartas de final do masculino a goleada de Marrocos por 4-0 diante dos Estados Unidos e a vitória também folgada da Espanha diante do Japão por 3-0, né? O Japão que a gente vinha destacando na fase de grupos, né? Que pintava, né, como uma das favoritas, mas encarou a Espanha aí bastante desfalcada, né? Porque muitos dos seus jovens em idade olímpica participaram, né, da conquista da Eurocopa, mas mesmo assim é uma seleção que trabalha muito bem a sua base, né? E vai enfrentar agora o Marrocos do Hakimi, né? Que tá até comentando com o Lobo antes do Bonsa chegar, que tá jogando como um ponta, né? Não, um amigo meu também destacou a superioridade do Hakimi contra os garotos dos Estados Unidos, né? E assim, de certa maneira é a realidade, né? Um jogador adulto que tá jogando no profissional contra alguns moleques, né? E, assim, acho que eu me decepcionei um pouquinho com a atuação dos Estados Unidos nessa Olimpíada. Esperava talvez um pouquinho mais. Acho que não é uma geração, não pelos nomes da geração, mas que os Estados Unidos tivesse jovens melhores nessa altura do processo de 1 milhão de anos que eles estão correndo para se tornar um time relevante no futebol. A seleção masculina não está num grande momento também, né? Teve uma Copa América ruim. E não parece que está vindo tantas coisas interessantes aí pela frente. Levar um 4-0 do Marrocos, que é uma das melhores seleções africanas, pega um pouco pesado. O Japão perder da Espanha, acho por um placar tão elástico assim, é um pouco surpreendente pelo que a gente estava elogiando o Japão, mas a Espanha tem o melhor elenco da Olimpíada junto com a França, né? Acho que são os dois principais, depois ali a Argentina, que também não tá com todo mundo, né? Mas também tem um elenco bem interessante. E vai ter o Julian Álvares, né? Que tá fominha, né? Praticamente a última conquista que falta a ele, né? A medalha olímpica. A medalha de ouro olímpica, exato, né? E ele ainda tem muito jovem, né? Não, ele que tem só 24 anos, né? Se aposentar e abrir uma fazenda, né? Depois disso. E ele tá com o futuro incerto também, né? Tá meio que saindo do Manchester City, não tá conseguindo tantas oportunidades lá. Acho que ele poderia ir para um clube realmente que ele consegue ser titular com mais frequência, mas tem esse França e Argentina, né? Daqui a pouco, 16 horas, que promete ser um jogo muito interessante, entre outros motivos, né? Pelo extracampo. Pois inclusive a TV pública argentina fez a chamada
para esse jogo com o cântico xenófobo, racista e transfóbico, né? Só uma parte do cântico, né? A parte que não aparece ser muito... a parte que ataca os jogadores estrangeiros, entre aspas, então da França. Eu achei que eles mas não vai até o resto. A pior parte. A pior parte, mas enfim, já dá esse tempero, assim, que mostra que para a Argentina virou uma questão nacional, né? De soberania, enfim, o que eles pensem sobre isso, mas... vai ser, imagino que a Argentina vai enfrentar uma torcida muito mais em contra do que em condições normais, né? É de se esperar que vai ser um jogo muito... Eu acho que em certa medida não é a mesma coisa, claro, porque eram questões que envolviam guerra, né? Como no caso da Argentina contra a Inglaterra de 86, mas eu acho que tem um clima bélico entre os países, no caso do futebol, né, especificamente, não exatamente na política, embora já tenha se tornado uma questão política também, mas acho que vai ser um clima bem pesado. Inclusive, imagino que as arquibancadas vão pegar muito no pé dos argentinos, assim, nesse ponto, né, porque virou uma questão... Já estão, né, desde a começo da Olimpíada, né? Mas agora jogando contra o país sede, lógico, né, a coisa, imagino que vai ser um canto bem... Acho que a gente vai ver um jogo de futebol na Olimpíada como a gente não costuma ver. Porque a Olimpíada é uma coisa meio, né? O futebol é uma coisa meio... As pessoas vão ver batendo palminha e tal. Nesse caso, acho que a coisa vai esquentar mesmo. Vai ser um clima pesado. Então, eu espero que o clima pesado se torne apenas em disputa, né? E não em violência e tal. Porque, enfim, acaba sendo ruim, né? Mas espero que em campo seja legal, divertido, seja disputado... até expectativa de um jogo duro, né? Dos dois lados. Acho que ninguém vai ter facilidade ali. Mas acho que vai ser um jogo bem esperado, porque Marrocos e Estados Unidos foi um confronto muito desequilibrado, né? Marrocos passou por cima. A Espanha também não teve muita dificuldade contra o Japão. E aí eu fico um pouco decepcionado, porque eu esperava que o Japão pelo menos desse trabalho, né? E aparentemente... não conseguiu fazer muito isso. Então acho que essa expectativa fica para o França e Argentina, porque acho que quem sair daí vai como um dos candidatos, talvez até um dos maiores candidatos à medalha, né? Talvez só a Espanha possa ficar no mesmo nível. E curioso que esse jogo vai ser realizado em Bordeaux, né? Cuja torcida local já está meio desgostosa, né? Por conta né, do rebaixamento por questões administrativas, né? Dos girondinos. Então vai ter essa hostilidade a mais também. Já estão putos, né? Basicamente. Não vai precisar de muito. Já estão bravos. E, aliás, uma das coisas que... Só para pegar um ganchinho rápido, fazer um parênteses rápido. Uma das coisas que a gente começou a se discutir, porque o nosso amigo John Textor falou sobre teto salarial e tudo... eu acho que a França e Espanha deveriam ser as ligas que o Brasil... se quiser fazer algum tipo de controle financeiro, deveria olhar. Mais até que a Premier League. Porque a França e a Espanha têm modelos de controle que até muita gente lá não gosta, especialmente o Paris Saint-Germain, mas eu acho que são modelos que têm começado a mostrar resultados. Assim, ainda é muito incipiente no caso da França. A Espanha está um pouco mais consolidada nesse sentido e é mais dura até do que a França. Mas são controles financeiros que, inclusive, o próprio amigo John Textor parece que vai ter problemas lá, porque o Lyon... Já teve, né, na temporada passada. O Lyon vai ter que vender muito jogador para fechar a conta aí, porque se não fechar essa conta até fechar o mercado, no começo de 1º de setembro, o Lyon pode ser punido até, com a consequência máxima, se for punido, né? Poder até ser o rebaixamento. Acho que não vai acontecer isso, mas no mínimo vai ter uma punição, se não cumprir esses requisitos, vai ter uma multa, o que pode complicar bastante já a vida do Lyon. Não, já foi na temporada passada, né? Ele teve meio que um embargo de transferências. Um embargo, E, inclusive, o John Textor reclamou bastante que o Aulas tinha escondido a situação financeira do Lyon. A culpa é sempre do anterior, né? Nesse sentido.
E fez um esquema lá com o clube dele da Bélgica, o Michelin, né? O clube da Bélgica comprava e repassava para o Lyon. Fez isso com um garoto, foi a maior contratação da história desse clube. Se eu não me engano é o Michelin, né? Eu acho que era. E a desconfiança é que ele esteja fazendo isso com o Botafogo agora, também. Né? Outra coisa que tem que regular, né, que não tá nem um pouco perto de fazer, é as multipropriedades, né? Tá uma bagunça generalizada. Assim, não é que ninguém sabe o que pode fazer. O que eles estão fazendo pode. É que a gente tem que discutir se deveria ou não. Exatamente. E aí é uma questão que a FIFA vai ter que intervir. Porque mesmo que houvesse uma liga brasileira e ela fosse boa e fosse organizada, são muitos is, né? Não teria o que fazer, né? Porque o que você vai fazer? A liga brasileira não tem como interferir na liga belga ou na liga francesa. Não, tem que ser uma entidade Teria que ser a FIFA regular que, por exemplo, se você é dono de... As empresas que são donas de múltiplos clubes precisam cumprir as regras, enfim, em todos esses clubes, não sei. Tem que pensar numa forma aí. E é difícil depender da FIFA, né? Embora eu acho que até tenha iniciativas boas da FIFA, a FIFA está pensando na coisa de limitação de empréstimos, que já existe, né? É uma limitação hoje, que acabou com o esquema do Chelsea, que era uma fazenda de jogadores, né? O Chelsea contratava todo mundo emprestava para o Vitesse. Não só para o Vitesse, mas o Vitesse era um dos mais. E hoje já tem um limite. A própria Premier League introduziu um limite. Acho que no mundo transnacional, né, Matias? A gente vai precisar pensar em soluções transnacionais. Não adianta a gente delegar um problema nacional, sendo que o problema é internacional, né? Vamos ter que pensar em soluções. Porque isso já de certa forma, né, o próprio Textor, né, fez essa acusação em relação ao Bahia, né, que faz parte agora do Grupo City, né? Então já tem esses conglomerados já estão chegando no futebol brasileiro, né? Então essa a questão mais urgente, né, em relação aos MCOs, né? Inclusive eu vi um cara parecido com o Gianni Infantino quando eu tava de férias, mas acho que não era ele. Mas foi ali no norte da Itália, no sul da Itália. Saindo do mar, assim, eu tava entrando no mar, ele tava saindo do mar. Bom, o Gianni Infantino é um careca, né? Um careca de origem italiana, suíço, né? Mas de origem italiana. Então, na primeira eu falei, acho que é Infantino. Depois eu falei, acho que ele não estaria... Não estaria na mesma praia eu aqui. Acho que não, eu acho que ele estaria num lugar mais reservado, mais exclusivo. Mais chique, mais caro. Pois é. Falando também do torneio feminino, agora, né? Tivemos a classificação do Brasil, daquele jeito, né? Por pouco. Dependendo dos outros? Dependendo dos outros, né? Muito por conta do gol que tomou já nos acréscimos, né? O Brasil fez uma partida de resistência contra a Espanha, né? Que é uma das favoritas também à medalha de ouro, né? Lembrando que o grupo do Brasil era bem difícil, né? E, enfim, tomou a virada para o Japão, daí teve esse jogo com a Espanha, que contou também com a expulsão da Marta, né? O Brasil jogou mais de um tempo, né, com uma jogadora a menos e já estava, né, com uma estratégia de se segurar, né? O Arthur Elias praticamente abdicou da Yaya, né, para tentar parar o meio da Espanha, mas não conseguiu, perdeu o meio, tomou uma pressão novamente. A Lorena de novo foi o destaque do Brasil, também não acho que tinha muito o que fazer no segundo gol da Espanha, e por conta desse gol, né, e do saldo do Brasil de -2, corria o risco, né, de ficar de fora do mata-mata, mas a Austrália acabou ficando com -3, então o Brasil se classificou e agora vai pegar as donas da casa, né, num cenário parecido, né, com o que ocorreu na Copa do Mundo jogada na França, né? Na primeira fase do mata-mata já pega de logo a seleção francesa. E assim, pensando, né, no caminho até as finais, né, a outra chave ficou mais forte, né, ou pelo menos mais tradicional, né, porque 3 das 4 campeãs olímpicas estão do outro lado da chave, mas hoje, né, a potência da modalidade é a Espanha, atual campeã mundial. A atuação do Brasil foi um pouco assustadora contra a Espanha. A gente sabe
que não é o auge da seleção brasileira feminina, né? Tem ali a Marta, já tá veterana, outras jogadoras importantes que se aposentaram, o trabalho do Arthur Elias também, que é um técnico muito bom, mas também tá no começo, ele treinando seleções, ele tava treinando no clube antes, mas pegar um time modificado da Espanha, né, e a maneira como o Brasil não conseguiu tocar na bola durante muito tempo desse jogo, tudo bem, era um time modificado, mas tinha ali a Hermoso, tinha também algumas jogadoras de qualidade da Espanha, mas ainda assim era uma oportunidade pro Brasil fazer um jogo mais equilibrado. E acho que a expulsão da Marta tem um pouco de consequência disso também, porque quando você entra num jogo decisivo, né? Sem querer passar pano pra Marta, acho que ela errou e ela não deveria ter feito o que ela fez, mas quando você entra num jogo decisivo com a mentalidade de uma jogadora do tamanho da Marta e você vê o seu time na roda de bobo daquela maneira, né? Até frustrando um pouco as expectativas, eu acho que ela talvez tenha entrado um pouco forte demais, tenha perdido a cabeça, tenha feito coisas que ela não poderia ter feito, porque ela é a jogadora mais experiente do time, é a melhor jogadora do time, e tava fazendo uma boa Olimpíada. Mas acho que teve um pouquinho disso, e assim, o Brasil é zebra hoje contra as principais seleções do mundo, né? Não tem jeito. Contra a Espanha, contra o time principal da Espanha, com certeza, né? E contra a França dentro de casa também pode acontecer, claro. O Brasil tem jogadores de qualidade, o futebol permite esse tipo de coisa, mas é difícil visualizar um caminho para o Brasil chegar a uma briga por medalha nesse momento. O Brasil que, ao lado dos Estados Unidos, é a única seleção que participou de todas as edições do futebol olímpico, né, que foi introduzido no programa justamente na edição de Atlanta, em 1996, quando o Brasil ficou com a 4ª colocação. Depois repetiu a mesma colocação em Sydney, conseguiu 2 medalhas de prata, né, em Atenas e Pequim, e chegou nas semifinais também em 2016 aqui no Rio de Janeiro, né? Então tenta voltar a essa instância, né? Mas Vadão, né? Vadão. A gente jogou uma Olimpíada em casa desse jeito. Pois é. Foi escanteio. Teve isso. O finado Vadão, né? Mas então essa é a trajetória olímpica brasileira, né? Que tenta voltar a ficar entre as 4 melhores, mas pelo que apresentou até agora, né, com o desfalque da Marta, muito provavelmente da Antônia, né, que se entregou com demais. Com certeza da né? Antônia. Fraturou a tíbia, né? Enfim. Um abraço. Então, o elenco é curto também, né? A Olimpíadas são 18 atletas, então já vai ter essa desvantagem aí numérica. Então, acredito até que o Arthur vai ter que repetir a mesma estratégia, né? E assim, é uma pena também porque o Brasil teve chances contra a Espanha, né? E desperdiçou. O Brasil é um time que não soube aproveitar os contra-ataques, tem muita velocidade, né? Principalmente a Ludmilla, né? Que é uma velocista. Poderia ter, né, disputado a Olimpíada pelo atletismo, né? Tinha a trajetória dela indicava isso também, mas não tem uma capacidade de finalização tão boa, né? Então o Brasil, mesmo, né, com todas essas adversidades, poderia ter empatado o jogo, mas não soube aproveitar e, sinceramente, eu não vejo assim o Brasil vencendo da França com todas essas adversidades, né? Eu não consigo imaginar também. Acho que hoje a França é totalmente favorita e acho que é duro isso, mas o Brasil foi piorando durante a Olimpíada, né? Fez um jogo de estreia bom, com problemas, mas perdendo ali chances na hora de finalizar, principalmente. Mas fez um jogo bom, assim, foi melhor do que a Nigéria, mereceu vencer. E aí faz um jogo contra o Japão de altos e baixos, voltou a ter problemas para matar o jogo, finalizar, e aí perde do jeito que perdeu, que acho que foi uma derrota inaceitável pela forma como aconteceu, não pela adversária, que era uma adversária forte, mas quando você tá ganhando depois dos 45 do segundo tempo e tomar a virada nos acréscimos, é difícil, ainda mais com os gols como foram, né? O gol de empate a gente até já falou, enfim, mas principalmente o gol da virada é difícil. E aí essa derrota para a Espanha, assim, a minha sensação é que 2-0 saiu barato. Saiu barato. O Brasil tomou um sufoco no segundo tempo. A expulsão da Marta acho indesculpável, assim, não, mesmo eu entendo entrar pilhada e ela tava
participando muito, mas não pode fazer aquilo, eu não né? quis justificar. Não, eu sei que você não quis, não. Sim. Eu acho que pode ter rolado. Eu acho que ela tava... Porque o Brasil tava na roda naquele momento, né? Naqueles minutos ali. E dá pra ver claramente que ela não foi pra dividir uma bola pra machucar nem nada, foi... Só que foi imprudente, né? E acontece, foi uma expulsão. E é tanto que ela sai chorando, né? Porque não é uma dividida violenta, mas é um lance que acaba sendo de expulsão. E acho que tem que tomar um pouco de cuidado, né? Não dá pra ser assim. E o Brasil, infelizmente, não apresentou nada, assim, pra... Se algum time tinha que ganhar era a Espanha, e na verdade o placar até mais ajustado seria mais pro 3-0 do que 2-1, né? Assim, foi 2-0. E de novo, né? Um time reserva da Espanha. Né? Time reserva da Espanha. Não, e com a Espanha, convenhamos, claramente num ritmo mais baixo, né? Não era a Espanha precisando vencer para se classificar, que seria uma situação diferente. Era uma Espanha administrando... O segundo tempo, a Espanha administrou o jogo jogando no campo de ataque do Brasil. E assim, é uma coisa que é importante a gente falar no futebol feminino especificamente, e não cabe nenhuma comparação ao masculino. O masculino é uma vergonha ter ficado fora por tudo que o Brasil representa e tem de estrutura no futebol masculino. Mas o feminino não é mais nós não estamos mais na situação de 2004, quando o Brasil mal tinha campeonato no país, não era um time, não era profissionalizado, a nossa liga não era profissionalizada, a gente mal tinha estrutura de treinamento para as mulheres no futebol. Hoje não é mais assim, né? Assim como eu vi muita gente falando sobre, por exemplo, a ginástica, que incrível a ginástica chegar sem estrutura. O que também não é verdade. Isso era verdade há 20 anos. O Brasil hoje tem estrutura. O Brasil hoje tem uma estrutura de ponta, inclusive, na ginástica. No alto rendimento, quase todas o as nosso modalidades... Nosso problema é formação. Isso. Na hora que o atleta chega a um nível competitivo... É que o Twitch é muito irresistível, né? Pra viralizar, né? E viraliza muito, né? Porque, é isso. O nosso problema é o atleta chegar num bom nível nacional. Quando ele chega num bom nível nacional, ele já consegue ter estrutura, inclusive nos clubes, para conseguir dali em diante e exercer o seu potencial. E hoje, no futebol feminino, a situação é essa. A gente tem, na parte profissional, a gente tem hoje muitos clubes pagando salários bastante bons. E, assim, hoje, a situação atual do futebol feminino, perto do que era há 20 anos, quando a Ju Cabral, comentarista da Cazé TV, era da seleção em 2004, a situação de hoje era um sonho, parecia um sonho. Então a gente tem um campeonato brasileiro de bom nível, hein? Bom nível comparado aos campeonatos europeus, que são hoje os melhores. O campeonato brasileiro é bom. Os times bons do Brasil competem com a Liga Americana. Tá? Os times americanos não passam por cima do time brasileiro. O nível não é muito distante. Então isso é uma conquista. Isso é uma conquista que teve muita luta de muita gente, como a geração da Ju Cabral e tudo isso. Eu tô fazendo todo esse presságio assim para dizer, o fracasso da seleção brasileira até aqui, pode ser que agora as coisas mudem, de repente faz um grande jogo contra a França, eu não consigo acreditar pelo que tá acontecendo. Mas assim, hoje essa seleção tem que ser cobrada. Se foi eliminada nas quartas de final, não é por ser nas quartas de final, é por como está jogando. Então assim, hoje o futebol feminino tem que ser cobrado para ter um desempenho melhor. Os resultados vêm quando o desempenho é bom. O problema é que o desempenho não está sendo bom, né? E hoje a gente tem uma estrutura na CBF muito boa, a gente tem uma coordenação de futebol feminino na CBF, o que parecia um sonho em 2004, a gente tem uma liga profissional brasileira muito boa, a gente tem jogadoras que estão conseguindo fazer treinamento desde a base, outro sonho, né? Se a gente pensar em 2004, tô falando 2004 porque são 20 anos, né? Era uma seleção de prata, né, do Brasil, que foi quase campeã. E o próprio Arthur Elias é fruto disso, né? Fruto disso. Ele sai do Centro Olímpico, né? Sai do Centro Olímpico, que é um dos grandes formadores do futebol feminino nacional. Hoje a gente tem categoria de base, de torneios de base. De novo, não é para comparar com o masculino. O masculino, a vergonha é muito maior, porque nem chegou aí. E não é esse o ponto. A gente tá quando a gente está falando, por exemplo, do futebol feminino, hoje tem mais estrutura que o basquete feminino. Sim. Assim, a comparação que eu faria com o masculino não é exatamente lógico que não é de estrutura, não está nem perto, ou de salários que os jogadores ganham, nem nada disso.
Mas eu acho que como a seleção adulta, masculina, a feminina não tem a sua melhor geração, mas tem jogadoras para ter um time melhor. E o que tá faltando é alguém que, né, consiga juntar a galera ali e fazer um coletivo melhor. Né, que a gente achava que ia ser o Arthur Elias. A gente achava que ia ser a Pia, né? A gente achava que ia ser a Pia. A gente achava que ia ser a Pia depois da experiência Vadão. A gente trouxe uma das técnicas mais experientes da história do futebol feminino, uma das mais vencedoras. E ainda teve a Emily. Ainda teve a Emily, é verdade. É que ela foi um pouco sacaneada, né? Foi meio rápido também. E foi um trabalho dela, foi uma decepção, né? Acho que muita gente concorda com isso. E agora a gente trouxe o Arthur Elias, que era o técnico brasileiro mais proeminente, que tava e que também, até agora, né, não tá conseguindo ainda também a cobrar o Arthur Elias um pouquinho mais de cuidado, porque ele também começou faz pouco tempo, né? Acho que ele tá há 1 ano no cargo, se eu não me engano. Foi depois da Copa do Mundo, que foi meados do ano passado. 1 ano. Então, 1 ano no cargo, assim, então ainda tá no começo. Agora, o que eu acho que não pode fazer é terminar um jogo contra a Espanha e dizer: adorei nossa atuação. Acho que jogamos. Fiquei orgulhoso. Eu acho que ele conseguir reconhecer o problema. Eu acho que ele tentou servir de escudo ali, assim, né? Tipo, meio tentar tirar o foco. Só que quando você serve de escudo sendo técnico, você não fala isso. Você fala: eu errei. Eu armei o time de uma maneira errada. As jogadoras fizeram tudo que eu pedi, mas eu tinha que. Eu tinha que ter armado de outro jeito, tinha que ter outro plano pro time, tinha que ter preparado melhor. Eu concordo que a declaração foi desastrada. Eu acho que ele não pensa isso, mas é isso. Espero. Não, e gosto muito dele. Também gosto. Não, e ele tem que ser mantido. Ninguém pode dar muito certo. Acho que ninguém tá defendendo que ele saia. Não é pode isso. fazer um bom trabalho na seleção brasileira, mas, de novo, 1 ano só de trabalho. A Olimpíada não tá sendo brilhantemente conduzida jogo a jogo, mas eu acho que ele pode fazer um bom trabalho. Até porque o Brasil vai ter a Copa em casa em 2027. Verdade. Então, acho que não é hora de pensar em trocar de técnico, é em pensar em montar um time e dar consistência. Até porque, falando em sul-americanos, né, Matias? Da Colômbia mostrou muito mais futebol que o Brasil, né? E a gente na Copa do Mundo também. Na Copa do Mundo também. E se a gente lembrar da Copa América, o Brasil vence sofrendo, né? Contra a Colômbia. Foi muito difícil. Foi pela primeira vez, assim. Foi pela primeira vez o Brasil sofreu para ganhar a Copa América, que foi bem difícil contra a Colômbia. Que tem, acho que a Linda Caicedo. Sim, a Linda Caicedo. Em atividade. Talvez seja mesmo. E então, assim... e acho que essa... A parte isso, que é uma parte nossa de estar decepcionado com o Brasil na Olimpíada, o torneio feminino tem jogos bem interessantes, né? Se a gente pensar... A gente falou da Espanha. A Espanha joga contra a Colômbia, que a gente está falando aqui justamente ser um time muito interessante. Aí, do outro lado, que ficou mais forte, né? Estados Unidos e Japão é um jogaço. Estados Unidos se reformulando... com a Smith bem renovada, com uma nova técnica, com a Smith que talvez seja a melhor jogadora hoje dos Estados Unidos e já estava esse indicativo na Copa. O Japão, que é uma seleção forte, também está tentando se renovar, mas acho que hoje os Estados Unidos entra mais forte. E Canadá e vamos lembrar, o Canadá tomou 6 pontos de punição na primeira fase e se classificou. Ganhou os 3 jogos. Ganhou da França, jogando na França. Então, assim, eu nunca posso... E é atual campeã olímpica. Então, assim, quem descartar o Canadá é maluco nessa altura, né? O Canadá conseguiu superar a maior adversidade possível, que é tomar 6 pontos na primeira fase. E classificou em segundo ainda. Isso que eu ia falar, porque assim, alguém pode falar, mas também classifica 3. Não, mas classificou em segundo. Ficou na frente da Colômbia. Se fossem 2, ela teria classificado. Então, muito impressionante. Eu achei um pouquinho exagerado? Ou vocês acham que tava... eu acho que, enfim, eu acho que 6 pontos eu acho que é demasiado, mas alguma punição... Alguma punição, sim. É que eu acho que é uma... Eu acho que é muito, mas é uma questão simbólica, né? Eu acho que é uma... Porque depois eu até fui ver, o The Athletic fez uma matéria que em 2021 o Canadá já fazia isso. Então, assim, a punição não é pela recorrência. Eu acho que é que os organizadores, e aí no caso a FIFA também, porque a FIFA entrou junto com o COI, né? A FIFA inclusive está investigando a técnica, acho que vai ficar 1 ano suspensa, né? Tem uma coisa que é assim, eu acho que eles estão dando o exemplo. O Canadá acabou sendo meio tomado para dar um exemplo do que, olha, é isso que vai acontecer para quem fizer. E porque provavelmente o Canadá, eu vou falar provavelmente porque eu não tenho provas, mas eu tenho bastante convicção que o Canadá não é o único que faz isso.
Não, essa é parte do que eu tava pensando, assim, que eu achei um pouco exagerado porque eu acho que a gravidade do incidente foi um pouco exagerada. Assim, eu acho que tem que proteger o espaço aéreo dos treinos de todos os times, mas espiar treino também é uma coisa que o mundo inteiro fez a vida inteira, pois né? Tipo, que agora você tem que agora elevou o nível da espionagem. Tem um negócio ali, tipo, beleza, e não pode deixar, tipo, não pode liberar, falar, todo mundo manda seus drones e tal. Mas como foi tratado... Eu tava de férias quando isso rolou também, né? Eu li umas matérias, umas manchetes. As pessoas tratadas como um grande escândalo. Eu falei, os caras só deram uma espiada aí. É que eu acho que tem uma coisa, principalmente no caso do futebol feminino, acho que no futebol masculino isso já aconteceu. O Leeds do Bielsa, né? Lembra? Lembro. Virou até música. Né? Então... Mas eu acho, inclusive, que esse aspecto, como no futebol masculino isso foi muito desmerecido, assim, as punições foram muito brandas, eu acho que no futebol feminino eles quiseram dar o exemplo, tipo, não, a gente não pode deixar isso acontecer. E eu entendo, eu acho que é uma questão meio de dar o exemplo pro Canadá, e o próximo vai ser pior. Então eu fico imaginando que estabelecer um parâmetro agora que no mínimo você vai tomar a mesma punição do Canadá. Assim, né? Resumindo, eu acho que o Canadá conseguiu recuperar a sua campanha olímpica, mas assim, basicamente condenar a campanha olímpica do Canadá por causa desse incidente me pareceu exagerado. Se o Canadá não tivesse conseguido se recuperar, né, teria basicamente jogado fora uma Olimpíada por causa disso, sendo que, de novo, não acho tão grave. E daí puniria as atletas, né, no caso, porque quem deveria ter sido punido foi, né? Que foi a técnica e 2 membros da comissão. Então, as atletas que são as protagonistas seriam as principais prejudicadas. O que você vai tirar disso, né? Assim, tipo, você tem os jogos, né? Às vezes tem assim uma jogada de bola parada, uma jogada de bola ensaiada, alguma mudança, talvez uma jogadora aqui sai, outra tá treinando, mas sei lá. Eu acho que é muito simbólico e acho que tem muito do que se espera que o futebol seja, mais do que ele é, né? Ainda mais nos Jogos Olímpicos. Mais nos Jogos Olímpicos. Então, eu acho que foi um pouco esse espírito. Mas eu entendo, eu acho pesado, porque eu também não acho que isso mudaria totalmente o jogo. Dá pra dizer também, que acontece em 2021, né? Que foi campeã olímpica porque espionou todo mundo. Então. Acho que esse é o caso também. Também não acho que é o caso, mas eu acho que estabelecer um exemplo para tentar evitar que isso se torne comum, como se tornou no masculino, né? No masculino, isso aconteceu com o Bielsa lá e meio que não aconteceu nada, né? Virou uma coisa meio... virou até ironismo. Virou folclórico, então... Acho que tem isso, mas enfim... Mas sempre teve gente subindo no morro. Sempre teve. Tipo, não, gente se disfarçando para entrar em treino de adversário. Isso sempre aconteceu, inclusive tem essa função, né? Que, treinos fechados é um negócio meio recente até, né? É meio recente. Antes você não precisava nem se disfarçar, você precisava Exatamente. comprar o lance, né? Tipo, Não, você só mandava o cara lá pro treino e ele entrava e assistia, né? Ligava com o jornalista, acho que junto com os repórteres, isso, né? Ligava com o jornalista, falava como é que foi. Exatamente. Inclusive tem muito repórter que fazia isso, né? Pra saber como joga, né? Enfim, você só falava com o repórter local que via o treino todo dia, né? Então, enfim. Mas o Canadá joga com a Alemanha e hoje eu, sinceramente, acho que o Canadá tá numa onda melhor do que a Alemanha. A Alemanha é um time forte, é um jogo equilibrado, mas hoje eu acho o Canadá uma seleção forte demais. Então... eu acho que provavelmente a gente vai ter uma semifinal norte-americana e outra europeia. É bem possível, A gente sonha que fosse uma semifinal sul-americana, mas acho improvável, né? Sim. A gente torce para que aconteça. Mas inclusive bem porque difícil. Minha torcida nas competições de futebol é sempre assim: Brasil, sul-americanos e aí africanos e asiáticos. Aí quem vier aí a gente torce. Que é meio... E assim, se for americano, tá, até beleza. Porque o futebol, como os Estados Unidos é meio café com leite no futebol ainda, então beleza, Canadá. Então, meio que... mas acho improvável. O Lobo teve um problema danado de torcer pra algum time na Eurocopa, né? Ele tava, o olho começou a olhar. Só tem europeu. Só tem europeu? Que droga é isso? Não, aí na Eurocopa eu sempre torço... só pela zebra. Não, eu torço pela... Itália. Não, eu gosto da Itália, mas eu torço pela história. Na verdade, eu tava torcendo pra Inglaterra ganhar, porque eu acho que a história era melhor. Mas, enfim...
Meu filho ficou puto que eu tava torcendo contra a Inglaterra. Quando a Espanha ganhou. Eu tava torcendo contra a Inglaterra, não tava torcendo a favor da Espanha. Aí ele falou, tá feliz agora? Daí eu falei, o mundo fica feliz com a derrota da Inglaterra. Mas é assim, na verdade, em Copa e tudo mais, a gente, né, Bonsa, cobrindo fazendo na Trivela e tal, e a gente acaba torcendo muito pela história, sim, porque... E isso acontece em qualquer competição, na Champions também. Às vezes tinha gente que ficava brava, vocês torcem contra o Real Madrid? Eu não torço contra o Real. Inclusive, agora que o Vinícius virou uma grande história, eu fico feliz com o Real Madrid ganhar. O Real Madrid nunca foi tão simpático. Então, só que tem uma hora que as histórias... Eu lembro quantas vezes a gente discutiu, Bonsa, fazendo pauta, que era assim, especial da Champions, final da Champions. A gente não aguentava mais fazer do Real Madrid, porque uma hora as histórias acabam, né? Não dava mais pra falar dos recordes do Cristiano, do Courtois. Eu trabalhei 10 anos na Trivela, eu acho que eu fiz 6 guias de final da Champions que tinha o Real Madrid. Então, os 3 do Zidane, a primeira e 2 depois, tipo... Então é muita coisa. Já tava fora, mas pelo menos 5. Mas é isso, a gente torce pelas histórias, assim. Então, quando não é o seu time, você torce pro seu time, dane-se as histórias. Então, no caso eu sou dos que torce pro Brasil na Olimpíada, na Copa, enfim. Eu gosto, acho legal. Então, eu torço pro Brasil. Quando o Brasil não tá mais, ou no caso do futebol masculino, não tá mais, e se no futebol feminino não passar da França, torço por uma boa história. Então, sei lá, o Canadá ser bicampeão seria legal também. Acho que por tudo, até pela punição, seria, né? Pensou, um time que ganha a medalha de ouro, tendo que, sei lá, talvez derrubar os Estados Unidos na semifinal e tendo 6 pontos de punição. Então seria uma história boa. O Japão ser campeão seria uma história ótima. E mesmo a França ser campeã, assim, eu não vou torcer para a França, mas a França ser campeã em casa, no futebol feminino onde não tem título, seria legal também. E então... foi Só não pode título da Espanha, então, né? Isso, né? A Colômbia seria legal, mas não vai. O Brasil não vai. Eu acho que, inclusive, no final Espanha e Inglaterra, na Espanha é o único time que dá pra rivalizar em antagonismo com a Inglaterra, né? É verdade. Final, verdade. Sim. É um time que não dispara. A Alemanha não seria uma história muito interessante também, né? Já foi campeã. Já ganhou tudo. A Alemanha no futebol feminino é meio que a Alemanha no masculino também, né? Meio que já ganhou tudo. É o único país equivalente, né? Em força, né? Em força nos dois gêneros, né? Já ganhou, a Alemanha ganhou, é a maior campeã da Eurocopa, já ganhou Copa do Mundo, já ganhou Olimpíada, enfim. Espanha tá chegando lá, acho. Não ganhou a Eurocopa ainda, né? A Espanha? Nem a Olimpíada. Nem a Olimpíada, né? Bueno, só passar aqui pelos comentários do pessoal, né? Muita gente tava reclamando da falta de som, mas já foi resolvido. Consertada. Né? O pessoal é muito fresco também. Quero ver uma live com som. Cecília Madeira, Edson Santos Abreu, Zulu Nation, Caio Iocota, Getro Martins, Cauã Lopes Ferreira, o Renato Mushiwich, Joab Epifânio, Varley Order, o Bruno Mioto também, sempre presente, falando que chame a polícia, pois aconteceu um assalto contra o Japão em Lyon hoje no almoço. Enfim, o pessoal tem reclamado bastante das arbitragens na Olimpíada no geral, né? Não só no futebol, né? E o Expedito Neto pergunta aqui, futebol ou basquete, qual deles ao passar de fase apenas postergou a eliminação? Olha, eu diria os dois. Olha, é difícil. É que no caso do... Mas o basquete fez um grande jogo hoje, né? Contra o Japão. Não, e o Bruno basquete... Caboclo estreou, enfim, nas E o basquete tem uma história da classificação, né? A classificação foi épica. O pré-olímpico foi épica. Foi surpreendente. Sim. Eu acho que o basquete não se perde pro Canadá ou pros Estados Unidos, não decepciona de maneira alguma, né? Sim, e não chegava agora, não chegava no mata-mata desde Londres, né? Enfim, uma boa história também. Perde, né? Quando... não é a mesma coisa, né? Mas o futebol, infelizmente, acho que tá postergando. Tomara que a gente veja um futebol que a gente não viu até agora. Porque no papel... O Brasil pode fazer jogo contra a França. Não é nenhum absurdo, tá? O problema é que o futebol que a gente viu, e aí o papel não joga, né? Quem joga é o time. O time do Brasil, infelizmente, não jogou nada até agora. Quem sabe aí a gente vê uma atuação melhor. E não passa muita segurança porque
o time, enfim, várias vezes foi mudado aí durante essa primeira fase e não convenceu em nenhuma das formações, né? Tomara que a gente se surpreenda positivamente com o Brasil. Bem, passamos agora para o momento KTO. Lembrando, né, a KTO, nossa patrocinadora desde de meados de 2021, aí, quase 3 anos dessa parceria, né? O Lobo até colocou aí a arte, né? Cadastre o cupom MCampo e tenha 20% a mais do valor, né? Quando se inscrever, né? Então, bônus de 20% a mais do valor do primeiro depósito, limitado a R$100. E, como sempre, o Lobo e o Bonsa trazem alguns palpites aí, né? Para ajudar você na fezinha. A gente falou de Canadá e Alemanha, e eu acredito tanto no Canadá que a vitória do Canadá tá pagando 3,10. Eu acho que vale a fé aí. No Canadá passando, porque, vamos lembrar, né? O time jogou bola pra caramba. A Alemanha é um time bom, mas não jogou tão bem assim. Tomou um sapeca dos Estados Unidos. França e Brasil. Eu nunca aposto contra o Brasil, por princípio. Porque eu não aposto. Eu sou dessa. Cada um tem as suas místicas. A minha mística eu nunca aposto contra o time que eu torço. Então eu nunca aposto contra o Brasil. Mas você pode apostar em mais de 2,5 gols, que aí não é apostar contra. Porque aí, assim, se tiver 2-0 e, né, pra França, você torce pra sair logo 3 e acabou. Ou então o Brasil fazer umzinho. Enfim, ou o Brasil de repente faz um empate épico 2-2, leva pra prorrogação. Enfim, tá pagando 1,71 mais de 2,5 gols, que é uma cotação boa. E aqui... Novamente. E aqui, de novo, eu não aposto contra o time que eu torço. Pra quem não sabe, né? Eu torço pro time do Morumbi, o São Paulo. Mas São Paulo e Flamengo tá pagando mais de 2,5 gols, tá pagando 2,30. E assim, o ataque do Flamengo é bom, então... Não, do São Paulo também é bom, sendo justo. Quando o Caleri tá inteiro... ele causa muito problema e o Luciano tem jogado muito bem. Então, e o Lucas volta. E é um jogo para muitos gols. Assim, o São Paulo em casa é muito forte, então imagino que não deve ser um jogo fechado, até porque o Flamengo não vai deixar o jogo ser fechado e o São Paulo joga muito bem no contra-ataque e o Flamengo oferece espaço. Então não acho que é um jogo de poucos gols. Então tá pagando 2,30 para mais de 2,5 gols. Então é uma cotação muito boa. Então fiquem essas 3 dicas aí. Bom, uma das minhas bate com a do Lobo, também acho que a saúde do Canadá tá bem alta, né, e vale a pena você entrar. Se você quiser, eu sempre gosto de dar um pouquinho mais de cuidado ali, pegar o empate anula, o empate devolve a aposta e tal. Também pode ser uma odd interessante. E eu não tenho problema em apostar contra o Brasil, então eu preciso dizer que o 1,72 pra França ganhar esse jogo é muito bom, né? Alta demais, né? Eu fiquei tentado, mas eu tenho princípios que eu cumpro. Então... mas não tem como não citar, é uma cotação muito alta. Bem, e sempre lembrando, né, aposte com responsabilidade, esse é um entretenimento, não é um modo de ganhar a vida, né, aposte aquilo que você pode gastar e evite gastar muito também, né, com esse divertimento, é sempre o nosso alerta aqui para os ouvintes do meio campo. E uma coisa, hein? Eu sempre falo isso para meus amigos que jogam videogame também. Se a aposta tá te irritando, se você ficar nervoso porque você apostou e não tá... Então para de apostar. É o que eu falo, tem amigo meu que fala, não tem nada que me irrita mais do que jogar FIFA ou EFC. Então para de jogar isso aí, pô, vai jogar outra coisa. O negócio não é feito pra te irritar, é pra se divertir. É feito pra irritar sim. Foi concebido pra isso. Ô, Bolsa, quando você tá no FM e você pega uma sequência de derrotas, assim, você joga até ganhar uma pra parar ou você sai? Oi? Não, eu vou até recuperar. Eu não... sabe aquele conselho de relacionamento? Tipo, não vai dormir bravo? Então, eu preciso recuperar ali. Pelo menos uma para dormir mais tranquilo, né? É isso. E o Lobo citou aí, né, o confronto entre São Paulo e Flamengo, que estiveram em campo também durante a semana, já pelas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Tivemos as partidas de ida ao longo dessa semana. Começou justamente na terça-feira, né, com
a vitória do São Paulo sobre o Goiás por 2-0 e o empate no Rio de Janeiro entre Botafogo e Bahia por 1-1. Botafogo que inclusive é parte da torcida presente, né, no Estádio Olímpico Newton Santos, vaiou a atuação do Botafogo. Não entendi porque era um confronto até bem equilibrado, né, que justamente a gente citou antes, né, colocava o Textor contra o Grupo City. É um jogo... Dois times muito bons, né? Acho que tem esse aspecto de serem... Até o Rogério falou sobre uma questão de... o gramado do Newton Santos ajuda bastante, porque o gramado da Fonte Nova está muito, muito ruim, né? Então, acaba sendo um jogo interessante. Os dois times ali no alto da tabela, né? E acho que ficou bem aberto. E o Bahia acho que mostrou força. O Botafogo a gente já sabe que é um time que tem força, porque mostrou isso no Campeonato Brasileiro passado, apesar de ter derretido durante o campeonato, mas era um time que brigou, né, pelo título. E o Bahia tem se mostrado um time muito consistente. Então acho que esse vai ser um dos jogos mais interessantes para a volta, porque está muito aberto, né? E tomara que o gramado da Fonte Nova esteja melhor, porque estava muito ruim. E se o jogo for prejudicado por causa do gramado, vai ser uma pena, né? Então, acho que esse é um jogo que tem bastante potencial de ser interessante para o jogo de volta, justamente porque não será surpresa nenhum dos dois vencer o jogo e passar, né? Tanto Botafogo quanto Bahia. E uma curiosidade, né, dessa fase aí das oitavas de final, né, que nenhum visitante venceu, né, a partida de ida. Acho que a melhor atuação foi a do Bahia, inclusive, né? O Fluminense também acabou reagindo contra o Juventude, né? Saiu na frente, tomou a virada e diminuiu a desvantagem. O Atlético Mineiro também, né? Tomou 2 gols logo de cara, mas foi buscar o empate. Eu gostei muito da atuação do Palmeiras, foi excepcional. Palmeiras que enfrentou bastante dificuldade. E, aliás, eu vi uma estatística que parece até impressionante, né? Dado os últimos anos do Palmeiras, mas que ele não ganha um jogo no Rio de Janeiro desde 2017, né? Nossa, é possível isso? Contra times cariocas, né? Porque ganhou a final da Libertadores em 2020 no Maracanã contra o Santos, mas sim. Contra equipes cariocas... Que jogo foi? Seu gol do Egídio? Foi contra o Fluminense, esse mesmo. O dia do Rock in Rio. Eu quase fui nesse jogo. Então, assim, o Palmeiras foi um pouco a seleção brasileira feminina, sabe? Perder do Flamengo, acho que não surpreendeu pelo momento dos dois times, né? O Palmeiras não tá num bom momento. Mas foi completamente dominado, né? E só dá 2 finalizações num jogo. E fora e do saiu gol meio ainda. barato também, né? Também Porque no final barato, podia ter saído um golzinho pelo menos a mais. Mas grande jogada do Gerson no primeiro gol, né? Também não tava super pressionado, né? Mas matou bem a bola, deu o passe bonito pro cruzamento e depois pro gol do Pedro. Mas o Palmeiras tá num momento complicado, num momento de problemas, ao contrário do Flamengo, que tem leva uma boa vantagem pro jogo de volta. O Palmeiras, né, vive nesse momento agora de entre safra, né? Perdeu alguns jogadores como o Endrick, né? Que já era sabido, enfim, que não ia continuar para o segundo semestre. E os reforços ainda, enfim, vão levar tempo, né? Para se adaptar. O Felipe Anderson ainda não se encontrou, né? Nos jogos que ele entrou, algo que é natural, né? Mas vai ter uma sequência aí muito difícil, né? Porque depois desses confrontos contra o Flamengo, que ainda tem um pelo brasileiro também, né? Vai jogar contra o Flamengo pelo brasileiro, no Rio de Janeiro também, tem os confrontos com o Botafogo, né? Então o mês de agosto, que o Palmeiras inclusive completa 110 anos, vai ser um mês bastante difícil, né? Pensando na continuidade da temporada, né? E foi realmente um atropelo do Flamengo e o placar não refletiu, né? Não refletiu. E o Yamin até destacou no Twitter, mas é curioso o Gerson comendo a bola com o Tite no comando, né? E eu nem acho que o Gerson foi injustiçado. Eu entendo que muita gente queria ele na seleção e acho que ele jogou. Às vezes que ele teve chance, ele não foi muito bem, não conseguiu aproveitar. E seleção é muito cruel mesmo, né? Você entra 1 jogo, 2 jogos e já precisa mostrar alguma coisa, senão você não
né, tem outros na fila para passar à sua frente. Mas é interessante ver como o Gerson tem jogado bem, inclusive meio começando como um ponta, mas não é bem um ponta, né? Ele abre um pouco para a direita para abrir o campo, mas ele cai para dentro para armar e abre espaço. Então é um recurso tático interessante que o Flamengo usa ali, né? Um pouco o Everton Ribeiro fez esse movimento várias vezes ali no seu momento de mais glória no Flamengo, mas é interessante ver o Gerson fazendo isso porque ele é um jogador de muito recurso e ele brilhou. O melhor momento dele no Olympique de Marseille com o São Paulo foi fazendo um pouco isso, né? Jogando um pouco mais à frente até e até sendo destaque ali, até merecendo quando ele foi chamado pela seleção, inclusive. É uma boa ideia tirar responsabilidades defensivas do Gerson. Ele é um jogador muito, muito técnico e muito ofensivamente, né? Muito bom, né? Bom, vamos lembrar, ele surge como um meia atacante, né? Ele vai para Roma e para Fiorentina, enfim, como um meia ofensivo. Ele é adaptado depois, mas ele surge como um meia ofensivo. Então não é que é uma novidade para ele. Então é bem interessante. O Luiz Araújo foi bem ali, né, na ponta esquerda. Ele tem sofrido para jogar, porque o Cebolinha tem sido muito, muito bom para o Flamengo, né? Tem jogado bem. Aquela famosa disputa saudável, né? Não, pro Flamengo é boa ótimo. Dor de cabeça. Boa dor de cabeça. Pro Flamengo nunca teve dor de cabeça. Não existe dor de cabeça boa, né? Agora, eu fiquei bem decepcionado com a capacidade do Palmeiras de contra-atacar, porque eu acho que não tem nenhum problema você tentar se defender num momento que o time não tá bem e você tentar segurar o adversário que tá empolgado. Mas o problema é que o Palmeiras... eu até fiquei pensando, na hora que foi pro intervalo o jogo, eu fiquei pensando, será que teve algum momento do Palmeiras? Porque eu não lembrava, né? E não teve mesmo. Não. E isso, eu acho que esse é o preocupante, porque você pode se defender, e até para pegar um outro exemplo da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense teve 20 e poucos % de posse de bola, eu não lembro. Sei que o Red Bull teve 70 e poucos % de posse de bola. Mas foi um pouco efetivo. Mas, exatamente. Então, assim, eu acho que tem questões que são estratégicas. Você pode perceber que o outro time gosta de ficar com a bola, você fecha os espaços e ataca, né, nos espaços que ele te dá e consegue ser efetivo. O Atlético Paranaense foi muito melhor no jogo. Foi muito mais perigoso e criou muito mais chances. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, acho que não criou nenhuma chance. Acho que teve uma chance numa defesa do goleiro, que não foi um chute super perigoso. Mas mostra um pouco isso. Você pode se defender com tranquilidade e atacar o adversário e agredir o adversário nos momentos que você recupera a bola. E o Atlético Paranaense fez isso muito bem, com menos de 30% de posse de bola. Não é um problema. E acho que ninguém discute o resultado. Acho que nem os jogadores do Bragantino discutiram que o Atlético mereceu o resultado, né? Então me surpreendeu isso. Assim, o Palmeiras, poucas vezes eu vi ser tão ineficiente no ataque. Ninguém duvida que o Palmeiras pode virar isso em casa, porque o Palmeiras é muito forte, principalmente em casa. Mas vai precisar jogar um futebol melhor do que a gente viu até aqui, né? Nessa temporada, o Palmeiras teve mais momentos de baixa do que de alta, assim, então vai precisar jogar um pouquinho melhor. Assim, não tem conseguido jogar bem com constância, né? Que era uma característica. É um time, é um momento do Palmeiras em que essas coisas aconteceram algumas vezes, né? Esse tipo de virada, esse tipo de vitória. Mas vai ter que evocar isso, né? E de repente encaixar um grande jogo junto com a torcida e tal. Torcida cujos muitos membros com certeza duvidam que o Palmeiras consegue virar esse jogo. Mas, assim, tem uma chance. A torcida que foi protestar ontem contra o zelador, né? Do CT. Não sei o que te dizer. Mas, então, assim, pode, né? Pelos jogadores que tem, pela bagagem que traz, né? De anos muito vencedores, mas vai precisar melhorar muito o desempenho. E chamou atenção também, né? O Richard Rios, né? Que teve... Enfim, foi um dos destaques da Colômbia, né, vice-campeã da Copa América, e fez na quarta-feira uma partida muito abaixo, assim, né? Gustavo Gomes também, né, que foi para a Copa América, mas não atuou tanto, né? Era
praticamente um reserva do Paraguai, e também falhou, né, no segundo gol do Flamengo. E, por falar em Paraguai, levou o empate no fim do Egito, né? Nas quartas de final da Olimpíada. Chama o sapo. E o jogo aparentemente foi pro... Vai por os pênaltis. Né? Que a televisão cortou aqui, o jogo começou... Não, mas eu acho que não tem prorrogação, eu acho, nos Jogos Olímpicos. Direto? Eu acho que é pênalti direto, enfim. Então, pior ainda ter cortado, né? Acho que, mas eu acho que vai voltar depois, né? Porque ser, França e Argentina acabou de começar, né? Mas se for a prorrogação, daí eu prefiro ver o começo aí de França e Argentina. Abolir a prorrogação. Volta para os pênaltis. Prorrogação é uma chatice em geral, né? E outro duelo interessante que tivemos, né, nessas oitavas de final foi Corinthians e Grêmio, né, que vinham já de uma partida bastante polêmica, né, pelo Campeonato Brasileiro. E o jogo dessa quarta-feira foi marcado, né, pela expulsão do Ranielli, e incrivelmente o Corinthians passou a jogar melhor com um a menos, né? Foi até mais perigoso que o Grêmio. As alterações do Renato não surtiram efeito, né? Pensando um time mais veloz, enfim, jogar mais pelos lados. O Ramon Dias soube armar o Corinthians, né, no contra-ataque, explorou muito, né? Teve um gol anulado, mas enfim, foi um jogo que deixou tudo aberto, né, para a volta na semana que vem, quando o Grêmio ainda mandará, né, fora dos seus domínios, né, o jogo que vai ser no Couto Pereira, que também vai ser a sede, né, de Brasil e Equador pelas eliminatórias. É verdade, e deixa tudo aberto. Se fosse no estádio do Grêmio, na Arena, muito provavelmente daria para cravar mais que o Grêmio tem mais chances, mas sendo do jeito que sendo 0x0 o primeiro jogo, o Grêmio jogando no Couto, ainda que o Couto, a torcida tenha abraçado várias vezes, né, tornado o Couto a casa do Grêmio, mas é um jogo que me parece mais equilibrado. A expulsão do Ranielli, eu fiquei só surpreso do árbitro não ter visto, né, precisou do VAR. Tudo bem, foi um lance rápido, mas foi um lance que ele claramente entra por cima, né, assim, então... de novo, eu nem acho que ele foi para quebrar. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho como saber. Mas do jeito que ele entrou, não pode, né? E aí é muito sério mesmo. Teve o gol anulado no final, né? Do Giovani por impedimento. Eu fiquei até na dúvida se ele tinha marcado a falta ou o impedimento. Porque falta não foi, né? A falta em cima do Reinaldo. O Reinaldo foi mole pra jogada, né? E acabou perdendo ali a disputa de corpo. Mas estava impedido mesmo. Eu nem tinha percebido, na verdade, que estava impedido. Porque foi um... Sim, foi um lance muito rápido. Foi um chutão, né? Então não deu pra perceber. Eu não percebi, pelo menos, na hora que estava impedido. Tampouco, depois pela imagem... A minha sensação foi, ele vai marcar a falta. Fica muito claro. Mas depois fica claro. E depois teve a expulsão nos acréscimos do Grêmio também, né? Já estava bem no final do jogo. Mas acho que fica muito igual. Mas o Grêmio precisa jogar mais, né? Acho que o Grêmio pode jogar mais. E jogou muito pouco também. Acho que o Corinthians ficou mais perto de sair com a vitória. Não só pelo gol anulado no finalzinho, mas como você falou, acho que até conseguiu criar mais, inexplicavelmente com um jogador a menos, né? Tem técnico que fala que é mais difícil, né? Jogar contra um time que tem um a mais, né? um a menos, né? Não foi só uma vez que jogou. Então, tem quem fala isso. Você sabia que o técnico da França é aquele cara do programa da Champions League? Eu achei muito engraçado. Tal de Thierry? Thierry alguma coisa, né? Diz que ele jogou bola, você sabia? Ele é mó engraçado, eu não sabia. Jogou, diz que jogou aí. Jogou um outro time, acho que algum até importante. Enfim, jogou. Ele que passava anônimo no metrô de Nova York. Pois é. Mas isso acontece, né? Uma das razões do Messi ter ido pra lá é que eles andam na rua, né? Sim. Assim, e o contrário acontece também. Estrelas de Hollywood gostam de morar em Londres, porque em Londres elas conseguem ficar de boa. Tipo, não só por ser menos reconhecidos, mas porque também a cultura é diferente. É mais tipo... não fica fazendo muito embora a cultura dos tabloides seja forte na Inglaterra, mas o assédio na rua é menor, né? É muito curioso isso, né? Um lugar chamado Notting Hill.
Bom filme. E só para fechar, né, o Grêmio que deve ter a volta também do Diego Costa na Muito partida de importante, volta, né? que está fazendo falta, né, porque o Grêmio tem sentido falta, né, desse poder de fogo, né? Cria bastante jogada, principalmente com o Soteldo, é impressionante. O Soteldo né? é muito perigoso, né? Ele cria muita oportunidade, muitas vezes falta alguém, né, para empurrar a bola pro gol. E no Grêmio o Diego tem conseguido ser esse cara que empurra a bola pra rede, né? Ele sofreu um pouco com a concorrência no Botafogo, no Atlético, mas acho que conseguiu o seu espaço. Sendo o titular mais claramente no Grêmio, ele conseguiu o seu espaço. Ele que também, né, muito por conta da tragédia, né, no Rio Grande do Sul, e ele arregaçou as mangas, né, ajudou muita gente, já se tornou, né, um ídolo de boa parte da torcida gremista. Então, nesse contexto, é muito importante a volta dele também pro anímico, né? É verdade. Vou passar rapidinho aqui pelo CRB Atlético, que surpreendente o CRB fazer 2-0, né, no começo do jogo, no primeiro tempo. O Hulk saiu logo Hulk saiu depois. Com 14 minutos, já com machucado. 2-0 conta no placar. E aí o Atlético quase virou, né? Porque teve o gol anulado. Teve o gol anulado no final, por um toque de mão, né? Do Vargas, do né? Vargas. Mas, enfim, foi um péssimo primeiro tempo do Atlético e um ótimo segundo tempo do Atlético, né? Isso, claro, eu acho que a vitória do CRB colocaria um pouco de molho nesse confronto de volta, mas o empate acho que deixa muito mais pro Atlético, né? Lembrando que o CRB recentemente eliminou o Palmeiras nos Palmeiras pênaltis, na Copa do Brasil, é verdade. Então pode sondar um empate, né, na Arena MRV. O Atlético que também não está num grande momento, né? Enfim, a ver também, né, se o Hulk vai ter condição de jogo para a partida de volta. E aí faz muita diferença, né? Então, assim, não acho assim que não são favas contadas. O Atlético Mineiro é favorito para conquistar a vaga, mas não acho que o CRB possa desanimar e chegar, né, nas quartas de final. É verdade. E teve São Paulo e Goiás, né? O São Paulo venceu por 2-0. Um jogo muito difícil pro São Paulo. Tava contando muita dificuldade para furar a retranca do Goiás, né? O primeiro tempo não foi tão bom, até arriscou de fora da área principalmente. O Luiz Gustavo tentou em mais de uma oportunidade. Mas foi sofrido. Teve a expulsão do Marcão, que gerou bastante debate, né? Se deveria ter sido expulso ou não. Eu acho que deveria. Eu também. Eu achei um pouco... Eu acho que é parecido com o lance da Marta, nesse sentido que a gente falou. Não entrou pra machucar. Ele não entrou claramente pra chutar o adversário, mas chutou o adversário, né? Tomou amarelo, que depois foi corrigido pro vermelho. Eu não diria. O Goiás reclamou, né, do lance com o Caleri, né, de uma cotovelada. Que eu acho que dava pra expulsar, sim. Eu acho que o Caleri foi um pouco imprudente ali também. Se o juiz poderia ter expulsado se fosse um pouquinho mais rigoroso. É aquela coisa, né? Eu acho que ali... É um caso que eu fico no limite sobre o VAR, a interferência do VAR. Porque é um lance que me pareceu, assim, no replay é muito mais claro que, pra mim, né, que o Caleri exagerou. Assim, eu também não acho que ele quis arregaçar a cara do cara com a cotovelo, mas ele usou o cotovelo de uma forma imprudente, tipo, um pouco mais do que é o normal. Poderia ter expulsado. Mas o que você falou do Luiz Gustavo se tornou uma arma forte, né? Ele chuta muitas vezes de fora da área. O segundo gol nasce sai disso. de um rebote, né? Um rebote ali do goleiro e num chute muito difícil dele de defender, e o Caleri faz o gol. O Lucas, muito importante jogando pelo meio, né? Na hora que o segundo tempo ali, o Eric entra na ponta direita, ele vem pro meio, ele faz o passe, que foi bem importante. No rebote, outro rebote, né? O Luciano faz o gol. Então, assim, pro Goiás ficou muito difícil, porque vencer o São Paulo em Goiânia por 2-0 vai ser difícil. Mas acho que o Goiás fez um jogo bem digno e cobrou caro do São Paulo para sair com essa vitória de 2-0. Então, claro, é possível classificar, mas ficou bem difícil, né? O nosso Alexandre Gisbrecht, né, do Anotações Tricolores, disse que
pela Copa do Brasil, sempre que o São Paulo abriu 2-0 na partida de ida, nunca perdeu a vaga na volta, né? Eu acho que não será dessa vez, mas é sempre cautela, né, para jogar ali na Serrinha. Bem, senhores, o Renan Silva prorrogação, né? avisou aqui, né, que temos prorrogação, que eu acho um absurdo, né? Ainda mais um torneio de tiro curto, curtíssimo, né? Com poucos reservas. O Paraguai, que inclusive teve um problema logístico, né, por conta dos trens, né, das greves que estão ocorrendo, ficou parado horas numa estação. Pera, tá tendo greve na França? Você acha? Então, daqui a pouco você vai falar que estão queimando o carro também. eu senti falta na abertura, viu? Senti também, Um Peugeotzinho queimando. Da França muito, muito famoso, né? Pois é, mas então estamos tendo, né, prorrogação aí entre Paraguai e Egito, 0-0, quer dizer, segue 1-1, né, por enquanto, e a França abriu 1-0 com o Mateta diante da Argentina. E aquele, né? Aquele. O veterano, né? Jean-Philippe Mateta. Sim. É um dos três, né? Dos três. O outro é o Lacazette. Dos dois atacantes, né? Ele e o Lacazette. O Lacazette, o terceiro é o... É o zagueiro. É um defensor, né? É o... Oh, meu Deus. A gente tinha falado no programa do começo da semana. Eu vou pegar aqui. Mas é um zagueiro titular. É o Badé. É o Badé. É o Badé. Do Sevilha. É. Pois é. Então, senhores, voltamos na segunda-feira, né? Já com a definição dos semifinalistas, né? Dos torneios olímpicos, né? Amanhã, né? Fazendo o serviço completo aqui, temos a partir das 10 da manhã o primeiro jogo, justamente o do Brasil, né? Brasil e França se enfrentam em Nantes. E amanhã tem Rebeca versus Simone, né? Também. E daí de duas... será que ela vai mandar o Andrade? Acho que ela tem que tentar alguma coisa especial pra ganhar da Simone, né? Tirar o coelho da cartola, né? Temos daí ao meio-dia Espanha e Colômbia jogando ali na Grande Lyon, né? Em Décines-Chapieux. Às 14 horas, Estados Unidos e Japão, daí sim em Paris, e fechando a rodada às 16 horas, Canadá e Alemanha em Marselha. Por que você pronuncia o Chapier lá certinho e não fala Paris? Porque Paris a gente fala Paris mesmo. Você já ouviu? A Isa me apontou para quando a gente estava lá, como eles falam Franklin Roosevelt. Como? Eles não falam Franklin Roosevelt. É Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. É sensacional que o estacionamento é parquinho. É parquinho. Parquinho, Eu fiz um semestre de francês só e, enfim, tive muita dificuldade. Principalmente com a acentuação. É isso, voltamos aí segunda-feira a partir das 17 horas em ritmo olímpico. É isso. Valeu, pessoal.